Meu amado irmão, minha amada irmã, nós já estamos aí no 18º domingo do tempo comum desse ano litúrgico B. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de João no seu capítulo 6, nos versículos de 24 a 35. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o assinalou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu gostaria de dar início a essa meditação já com o versículo 31 deste Evangelho de João, no capítulo 6. O versículo 31 vai dizer assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E o que seria esse maná? Hoje, como nós estamos no capítulo 6, é todo aquele discurso de Jesus sobre o pão da vida. Jesus falando, claro, da Eucaristia. Mas eu quero, então trazer para você como curiosidade e alguns textos bíblicos que falam para nós sobre o maná. O que era esse maná e qual a diferença do maná que os pais no deserto comeram e o pão da vida que Jesus quer dar. Nós temos que já ter no coração e na mente que o povo está no deserto, numa travessia para a terra prometida. Então o povo já saiu, quando se fala do maná, o povo já saiu do Egito, já passou pelo Mar Vermelho, agora o povo está no deserto em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, entre a escravidão e a terra prometida, Deus alimentou seu povo com o maná. E Jesus parte do maná para poder falar do pão vindo do céu, que também é o pão que o Senhor nos dá, que é seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, como o povo outrora comeu o maná entre a escravidão do Egito ou seja, no deserto, entre a saída do Egito e a terra prometida, o Senhor também nos dá o pão da vida, que é seu corpo e o seu sangue, uma vez que nos tirou da escravidão do pecado, e nós esperamos, então nós caminhamos em direção à vida eterna, um novo céu, uma nova terra, a Jerusalém celeste que desce do céu. Então, nesse período de deserto, de vale de lágrima, entre a nossa saída da escravidão do pecado e essa terra prometida pelo Senhor, que é um novo céu e uma nova terra, enquanto estamos no deserto, nesse vale de lágrima, o Senhor está nos alimentando com o seu corpo e com o seu sangue, que gera em nós antecipação do céu e ao mesmo tempo intimidade com Ele. Então, se nós, como eu disse, vamos falar do maná, eu gostaria já de começar com o Salmo 78,
O Salmo 78, no versículo 24, diz assim, versículo 24 a 25. Fez chover sobre eles maná para nutri-los e deu-lhes o trigo do céu. Então nós já estamos vendo aí o Senhor dizendo, olha, a palavra dizendo, fez chover sobre eles maná para nutri-los e deu-lhes o trigo do céu. O homem comeu o pão dos fortes, enviou-lhes pão com fartura. Então nós já estamos vendo o Salmo falando daquilo que aconteceu no deserto. O que era o maná? Era uma chuva que veio do céu. Ou seja, Deus mandou como chuva o pão que veio das nuvens, podemos assim dizer. E ao mesmo tempo esse pão que veio do céu e ao mesmo tempo o pão dos fortes, que alimenta aqueles que saíram do Egito com o braço erguido em sinal de vitória e ao mesmo tempo o povo que deveria permanecer fiel a Deus no deserto. Se nós pegarmos o livro do Êxodo, que também fala do maná, Êxodo 16, no seu versículo 4, a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover do céu para vós. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim vou pô-lo à prova para ver se anda ou não segundo a minha lei. Então, como você já está percebendo, tanto o Salmo 78, versículo 24, vai dizer fazer chover, aqui o Senhor também diz que fará chover. Então, da onde vem a chuva? Das nuvens. Segundo a Sagrada Escritura, da onde está vindo esse maná? Também das nuvens. As nuvens aí representando o céu. Aí já é uma grande diferença. Então, esse pão que Deus deu, o maná, ele está vindo das nuvens, da altura das nuvens. Se nós pegarmos ainda Êxodo 16, versículos 14 a 15, a palavra de Deus vai nos dizer então um pouco o que seria esse maná. Êxodo 16, 14 a 15, diz assim: Quando o orvalho evaporou, apareceram na superfície do deserto pequenos flocos, como cristais de gelo sobre a terra, sinal que veio das nuvens. Ao verem isso, os israelitas perguntavam uns aos outros: Manru, que significa, o que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: Isto é o pão que o Senhor vos dá para comer. Então, mais uma vez, o texto bíblico dizendo que esse pão, que esse maná veio das nuvens. Deus fez chover das nuvens como cristais, quando evaporou, ali ficou o floco, como um floco que, ao secar, se tornou então aí o maná que daria para fazer o pão. Se nós pegarmos o livro da sabedoria, é muito interessante o livro da sabedoria, porque ele vai trazer para nós algo muito interessante sobre o maná. O livro da sabedoria, Sabedoria 16, versículo 20 a 21. Olha que interessante. Em contrapartida, nutriste o teu povo com o alimento de anjos. Então já está falando aqui que esse alimento é alimento de anjos. De graça lhe enviaste do céu um pão já preparado, contendo em si todo o sabor e satisfazendo a todos os gostos. Este teu sustento manifestava aos filhos a tua doçura, pois, adaptando-se ao desejo de quem o comia, convertia-se naquilo que cada um queria. Olha o que diz. A palavra de Deus vai dizer que era o pão dos fortes. Aqui o livro da sabedoria vai dizer que o maná tinha o gosto, ele se adaptava ao gosto pessoal. Olha que interessante, adaptando-se ao desejo de quem o comia, convertia-se naquilo que cada um queria. Então a pessoa comia o maná e o gosto do maná se convertia naquilo que a pessoa gostava, naquilo que a pessoa queria. É claro, isso aqui é uma antecipação, uma prefiguração daquilo que Jesus mais tarde faria. Nos daria o pão dos fortes, que é o seu corpo.
que é a sua carne para comer. Nos daria o pão que se adapta aos gostos de cada um. Em que sentido? Que venha ao encontro da necessidade de cada um. É claro que o maná tinha o gosto do pão e o corpo e o sangue de Jesus traz para nós o gosto da eternidade, já a antecipação da ressurreição em nós. Mas algumas palavras bíblicas para mostrar a diferença. O que era o maná como prefiguração do alimento que para nós viria do céu. O maná veio do céu, mas em que sentido? Das nuvens. Veio do céu, mas o Senhor fez chover como as chuvas que saem das nuvens. O versículo 32, isso para introduzir você naquilo que Jesus vai dizer daqui a pouco, que ele é o pão descido do céu. O versículo 32 diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, não foi Moisés que fez chover o pão das nuvens, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha que interessante. O pão, aqui o versículo 32 vai dizer verdadeiro pão do céu. A ordem no grego, se o versículo tivesse sido traduzido na ordem do grego, seria o pão do céu, o verdadeiro. Então, é meu Pai que vos dá o pão do céu, o verdadeiro. Então, ou seja, veja, Moisés fez chover o pão das nuvens, claro, foi Deus que fez chover o pão das nuvens, dado por Moisés, mas agora é o Pai quem vos dará o verdadeiro pão do céu, o pão do céu, o verdadeiro. E é interessante, porque lá em João 14,6, Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade como algo genuíno. Aqui o texto está dizendo que o Pai do céu nos daria o pão do céu, o verdadeiro. Quem é a verdade? Quem é o verdadeiro? É Jesus. Então esse pão do céu que o Pai nos daria é o seu próprio Filho, é o verdadeiro, aquele que é a própria verdade. Não um pão qualquer, mas o verdadeiro, o genuíno. Isso nós encontramos se nós pegarmos, por exemplo, o profeta Isaías no capítulo 43, nos versículos 18 a 19, olha o que diz a palavra. Não deveis ficar lembrando as coisas do começo, nem é preciso ter saudade das coisas do passado. O que está querendo dizer aqui o profeta Isaías? Vocês não precisam ter saudades do maná do deserto, das coisas do passado. Não tenham saudades daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já deu lá no deserto para alimentar o seu povo. Não é preciso ter saudades das coisas do passado, ou seja, não é preciso ter saudades do maná. Eis que estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora, e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Eis que estou fazendo coisas novas que estão surgindo agora. E que coisa é nova? Qual é essa coisa nova que está surgindo agora? É um novo pão que Deus dá ao seu povo. Esse novo pão que é uma pessoa, que é o seu próprio Filho. Então, não vos lembreis, não tenhais saudades das coisas do passado, não precisa, porque coisas novas Deus está fazendo agora, dando agora, e essas coisas novas é o seu próprio Filho, dado a nós como alimento. Se nós pegarmos Colossenses, nós pegarmos a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, diz assim: tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo. Ou seja, se nós pegarmos esse versículo e aplicarmos ao maná, vamos ver que o maná era apenas sombra daquilo que estava para vir. Ou seja, o que estava para vir era o corpo de Cristo dado a nós como alimento. É meu Pai. Então, ou seja, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Moisés vos deu o pão das nuvens. Mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro, o pão do céu, o verdadeiro, que é o seu próprio Filho. Moisés deu o pão das nuvens, o Pai dá o pão que vem do céu. Se nós pegarmos, se darmos continuidade aqui ao versículo 34, eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Nós podemos voltar no Salmo. Se nós pegarmos o Salmo 105, versículo 40, nós vamos ver
vamos ver também a palavra de Deus dizendo: a pedido deles mandou vir codornizes e os saciou com o pão do céu. Da mesma forma que o povo no deserto pediu pão, o Senhor deu pão e as codornizes. Aqui a humanidade está sendo representada através desses que pedem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, aquele que se alimentar desse pão que o Pai vos dá, não o pão das nuvens, mas o pão do céu, quem se alimentar desse pão terá a vida eterna e não terá mais fome, não terá mais sede. Então, cumprindo aquilo que o Salmo está pedindo. Pediram e o Senhor enviou pão e codornizes. Só que se nós voltarmos aqui no versículo 32, que vai dizer: é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois, o versículo 36, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, olha, nós vemos que Moisés fez chover o pão das nuvens. Agora nós estamos vendo o pão que desce do céu, que é o próprio Filho de Deus. O pão do céu, ele é superior ao maná. Se até aqui foi sombra, como diz São Paulo aos Colossenses, o maná foi bom até aqui. Ele era apenas sombra, prefiguração daquilo que estava por vir. E o novo pão, o pão que desce do céu, o pão que o Pai dá, ele é superior ao maná. E nós vemos no versículo 12 do próprio João 6, que vai dizer assim: depois que se saciaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então, esse pão dado por Jesus é um pão imperecível, é um pão que não se estraga, é um pão que dura para todo sempre. E qual que é o efeito desse pão? É a vida eterna. Por isso que ele é superior ao maná, porque o maná os nossos pais comeram e morreram. Agora esse pão, a origem dele é o céu, ele é imperecível, e aquele que come, Jesus vai dizer, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele dá eternidade, ele dá a vida eterna. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Agora, o maná. A origem do maná veio das nuvens. O próprio Salmo 78 já nos revelou isso, como nós já vimos. O Salmo 78, como eu já li, agora o versículo 23 vai dizer a origem desse pão. No entanto, ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Então, enquanto o pão que o Pai dá vem do céu, o maná vem das nuvens. Enquanto o pão que o Pai dá é imperecível, não perece, não estraga, a natureza do maná é perecível. Isso nós vemos em Êxodo, capítulo também 16, nos seus versículos de 19 a 21. Diz assim, olha, Moisés lhes disse: ninguém guarde nada para amanhã. Alguns, porém, desobedeceram a Moisés e guardaram o maná para o dia seguinte, mas ele bichou e apodreceu. Moisés irritou-se contra eles. Então o maná apodrecia, o maná estragava, o maná não era imperecível. Então por aí nós já vemos a superioridade do pão vindo do céu, do maná. Eu disse que o efeito do pão vindo do céu era a vida eterna. O efeito do maná, ele alimenta só a vida mortal. João 6, 49, olha o que diz Jesus. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Era apenas para alimentar esse mundo, o corpo nessa terra, nesse mundo dos homens. Enquanto aquele que come o pão do céu olha o que diz Jesus, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então, nós estamos vendo a superioridade desse pão vindo do céu em relação ao maná. O maná, quem comeu, morreu. Agora o pão vindo do céu é o próprio Filho dado em alimento aos homens. É o pão que desce do céu. Jesus é aquele que desceu do céu, assumiu a nossa humanidade e não bastou assumir a nossa carne, mas se deu também a nós em alimento para que nós estivéssemos estreitamente e estritamente ligados a Ele numa intimidade profunda. Da mesma forma que João deitou no peito de Jesus experimentando a sua intimidade, aquele que comer da sua carne, aquele que comer esse pão descido do céu, viverá na intimidade com Ele
e já antecipa no dia a dia, a cada comunhão, a ressurreição final. Portanto, enquanto estamos nesse vale de lágrimas, enquanto estamos no deserto, aguardando um novo céu e uma nova terra, o nosso alimento só pode ser o pão vindo, o pão descido do céu, o pão que o Pai nos dá, esse pão que não desce mais das nuvens, mas desce do céu. Que o Senhor lhe abençoe e que nós possamos, eu e você, celebrar com toda alegria e fervor a Eucaristia, porque aqui Jesus já está anunciando que Ele é esse pão descido do céu e que vem ao nosso encontro. É o pão dos fortes, é o pão que contém todo o sabor, que se adapta à necessidade e ao gosto de cada um. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.